Todo mundo tem falado de empatia, mas você sabe o que significa empatia? Mais ainda, você sabe como desenvolver a sua empatia? Acha a tarefa fácil? Fica aí que depois da vinheta eu vou te falar como desenvolver e depois você me fala se foi fácil ou se é difícil. Oi! Empatia é aquela capacidade de você sentir o que a pessoa sente se você pudesse passar pela situação que ela está passando naquele momento. Difícil? Então, simplesmente é você se colocar na pele do outro e tentar sentir como a pessoa está se sentindo naquele momento, né? Vivenciar na pele aquela situação que a pessoa está passando. Para que isso? Para que você consiga compreender os motivos de uma pessoa agir dessa ou daquela forma, ou ter uma reação inesperada, enfim, te dar uma resposta meio atravessada, né? E então a gente ter empatia é a gente se colocar no lugar da pessoa e tentar entender o porquê aquela pessoa, estando naquela situação, agiu de uma determinada maneira com a gente. Mas isso pode ser desenvolvido, você sabia? Então a gente vai nesse vídeo conversar um pouquinho sobre isso, como é que eu desenvolvo a minha empatia para que eu possa me relacionar melhor com todas as outras pessoas que estão nesse mundinho que a gente vive. Vamos? Mas antes de eu começar a falar com você como é que a gente desenvolve, eu preciso falar sobre o bloqueio da empatia. Como é? Isso mesmo, bloqueio da empatia. Tem uma situação que bloqueia toda e qualquer empatia. E sabe qual é? O julgamento. Então, quando a gente tenta ser empático e começa aconselhando a pessoa, olha, você deveria, não é empático. Se você começa a comparar a sua situação com a da pessoa, olha, mas eu também passei por isso e eu fui, não está sendo empático. Quando você tenta consolar a pessoa ou tem pena dessa pessoa, desculpa, você não está sendo empático. E por último, e o mais grave de todos, quando você sequer se predispõe a ouvir essa pessoa, você também não está sendo empático. Diz que é mimimi, diz que é frescura. Isso também não é ser empático. Isso tudo é julgamento, porque você está partindo do pressuposto que a pessoa você não quer ouvir porque você não tem tempo para mimimi, ou seja, você está julgando que a pessoa está fazendo tempestade num copo d'água, que é frescura da pessoa. Você tem pena porque você está julgando que a pessoa é uma pobre coitada, que não tem condição de lidar com a situação. Você nem parou para analisar a situação e já está julgando. Se você compara a sua situação, ou se você já passou por isso e enfrentou de uma forma diferente e começa a comparar que você fez assim, que a sua situação foi muito pior e você conseguiu sair dessa, etc, etc, você também está julgando a pessoa. E quando você tenta aconselhar, você também julga que essa pessoa está num nível abaixo do seu, que você é muito melhor que essa pessoa tão boa, santo anjo do Senhor, que vai o quê? Aconselhar a pessoa. Então tudo isso não é julgamento. Nada mais é do que a gente olhar para o nosso umbigo e a gente julgar a pessoa a partir das nossas vivências, das nossas experiências, do nosso modo de agir. E isso não é ser empático. Então por isso que eu precisei falar isso tudo para você começar a entender o que é, na verdade, a empatia. A empatia é você se desfazer disso tudo. A pessoa não viveu o que você viveu. A pessoa não tem a bagagem, seja ela de conhecimento, seja ela de experiências, seja ela de pessoas que convivem com você, né, que ela pode não ter acesso. Isso tudo faz com que a nossa vivência, a nossa bagagem, o nosso repertório para lidar não só com as situações, mas com pessoas, seja muito diferente de uma pessoa para outra. E é por isso que a gente não pode julgar, porque a gente julga a partir do nosso repertório. E a pessoa pode não ter esse mesmo repertório e por isso talvez ela tenha mais dificuldade ou não em determinada situação. O mesmo ocorre pra gente. Outras pessoas, muitas outras pessoas, estão muito melhor desenvolvidas em algumas situações do que a gente. Então a gente precisa ser empático
de verdade, para a gente aprender a lidar com todas as pessoas de forma mais cortês e fazendo com que não só as nossas relações pessoais, mas também as relações profissionais sejam muito melhores. A gente esse ano vai começar a trazer muito mais assuntos como este, porque a gente conversou com algumas mentorandas nossas, com outras pessoas que seguem a gente, e vocês responderam que vocês estão muito mais ligadas a relações familiares e a pessoas. Então a gente resolveu trazer muito mais temas relacionados à inteligência emocional, à empatia e a todas as outras itens que permeiam essa seara. Espero que atenda à necessidade de vocês. Se não atender, pode puxar a orelha, manda aí, escreve aí pra gente, diz o que é que você quer ver aqui, que a gente fala também. Mas hoje a gente vai falar sobre empatia, e agora chegou aquela hora que você sabe que eu adoro. Vou começar a listar, então pega a caneta e anota já os pontos para você esquecer o julgamento e começar de verdade a ser empático em todas as suas relações. Vamos? O primeiro ponto é observação. Você sabe que eu só começo do começo. Então, primeiro, abra o olho, abra o ouvido, abra a sua mente. Então, observe a pessoa, ouça ela com atenção. Muito chato a gente estar falando com uma pessoa e a pessoa tá olhando pro vento. Aí você fala com a pessoa, faz aqueles retornos que você percebe que a pessoa não está interessada, não está te ouvindo verdadeiramente, né? A pessoa tá doida para se mandar, então muito chato isso. Então, quando você se dispuser a realmente ser empático, esteja presente na conversa, observe, esteja com a mente aberta, com os ouvidos abertos e ouça com foco na conversa. Faça perguntas específicas, direcionando para a solução, sem julgamentos, obviamente, a gente já falou lá em cima, então a essa altura você já esqueceu o julgamento, então, mas faça perguntas para te ajudar a entender melhor em que momento a pessoa está inserida, em que contexto, o que ela está visualizando, o que ela está sentindo. Então faça perguntas interessadas e que tenham a ver com o que a pessoa está passando. Outra coisa que é muito importante é que você, em alguns momentos da conversa, parafraseie a pessoa. Por exemplo, a pessoa fala, eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de bombom. Comer bombom me ajuda a resolver esse problema. E aí você pergunta, mas então você gosta muito de comer bombom quando você está enfrentando o problema X? E para que a pessoa confirme isso com você, porque isso evita muito julgamento. Os problemas todos de relacionamento, eles ocorrem muito com o que a pessoa imagina que está acontecendo e não com o que está acontecendo verdadeiramente. Você já deve ter dado uma risadinha aí, porque você já sabe que é verdade, né? Então, quando a gente não entende direito o que a pessoa fala, a gente pensa o que a gente quiser. E o problema começa a partir daí, nesse ruído da comunicação. Então, pare e ouça verdadeiramente. Evite fazer interrupções, muitas vezes, mas caso seja necessário para você entender alguma coisa que a pessoa falou e que para você não ficou claro, use essa técnica de parafrasear. A pessoa falou, eu gosto de comer bombom quando eu estou estressada. Então, quando você está enfrentando um problema muito grande, você gosta de comer um doce ou especificamente o chocolate, para que a pessoa comece a ser mais específica e aí sim vocês consigam, possam começar a enxergar melhor do que está sendo tratado e para onde vocês precisam ir para solucionar o problema em questão. O número 2 é sinta. E aí, nesse momento, a gente vai ajudar a pessoa a definir exatamente o que está sendo sentido naquele momento. Não só você, né, caso você participe, né, desse problema, mas a pessoa também precisa definir exatamente o que é que ela sente quando enfrenta aquele problema. Então, vocês vão tentar definir, identificar e definir que sentimento é esse que
passa que assume o controle quando esse problema surge. E o terceiro ponto é necessidade. Logo depois que você identifica o sentimento, você passa a identificar a necessidade real de ser exterminada. Quando aquele problema surge uma necessidade. Que necessidade é essa? Sei lá, quando eu estou aqui gravando, eu tenho a necessidade de silêncio. Então, se os meninos começarem a gritar ou brigarem, eu preciso parar. E aí, se eu parar muitas vezes, aí eu começo a ficar estressada, então eu tenho necessidade de que eles me obedeçam neste momento. Então, eu estou definindo que eu fico irritada quando eu sou interrompida muitas vezes. Eu já até compartilhei isso aqui em algum outro vídeo, que eu não vou me lembrar qual ou não sei se foi no Instagram. Mas enfim, já compartilhei com vocês que eu sinto essa necessidade de não ser interrompida muitas vezes. Porque vocês sabem que eu falo pra caramba, então quando eu começo a gravar um vídeo, se eu for muito interrompida, o raciocínio se perde. E aí eu sou muito mais prolixa do que eu já sou. Então isso me irrita, porque eu preciso passar um vídeo muito mais enxuto para vocês. Então, se eu for muito interrompida, eu prefiro inclusive parar, mas isso eu já identifiquei, então eu tenho a necessidade de silêncio, ou de pelo menos que eles brinquem, mas brinquem sem brigas, né? Sem MMAs. Então, quando isso ocorre, eu realmente me irrito com uma certa facilidade. Então, a irritação vem da necessidade da não interrupção. Então, é importante que esses itens 2 e 3 estejam conectados para que você já saiba que o gatilho da interrupção vai me trazer o sentimento lá do 2, que é a irritação. Compreendeu como é que a gente consegue nomear, definir e nomear os sentimentos e também as necessidades? Porque se você conseguir fazer esse link e essa identificação, fica muito mais fácil de você perceber quando isso tudo vai acontecer e interrompe. No meu caso, eu já consigo perceber isso, então eu já interrompo gravação, reunião, o que for, e aí marco reagindo para uma outra hora, para que isso surja, para que isso flua. Bom não só para quem vai assistir o vídeo, que vai assistir um vídeo muito mais tranquilo, também para os meus filhos, que não vão ficar estressados de estar toda hora com reclamação no ouvido. Então aí a gente parte para o ponto 4, que é a ação ou pedido. Então eu ainda tenho aqui uma negociação com os meninos que são 2 vezes. Então eu paro, interrompo, tento negociar e caso não haja negociação, eu interrompo a gravação, a reunião, o trabalho que eu estiver fazendo e deixo para uma outra hora. Mas se houver negociação, olha, se ficarem aqui meia hora, a mamãe tem que gravar um vídeo ali, se ficarem quietinhos, daqui a pouco a gente brinca, escolham aí alguma coisa pra gente brincar. Eles escolhem, a gente define o que vai ser a brincadeira depois do trabalho da mamãe, a mamãe grava e depois eles vão e a gente faz a atividade que a gente combinou. Então há esse pedido, essa negociação das partes para que tudo ocorra da melhor forma para todo mundo. Porque na verdade a empatia ela traz isso, ela tira o foco do nosso umbigo, do que eu preciso, né? E eles também, né? O outro lado também tira o foco da sua necessidade e o foco passa a ser o bem comum. O que todos precisam, qual é o melhor para todos. E esse foco é o que faz com que a gente se torne empático, que a gente tira o foco da nossa necessidade, do nosso egoísmo, do nosso umbigo, como eu falei, e traz para todas as pessoas que estão participando daquele sistema, daquele momento. Se ainda assim houver necessidade de um desabafo maior, a gente, né, não sendo psicólogos, a gente obviamente encaminha a pessoa ou nos encaminhamos, caso seja um problema coletivo, para um tratamento com um profissional específico. Mas tem uma técnica também que você inclusive já deve conhecer, não sei se já colocou em prática, eu já usei algumas vezes, que é a carta dos não ditos.
E aí você pega simplesmente uma folha de papel, escreve tudo que você tá entalado, o que você está sentindo, o que você passou, enfim, desabafa tudo naquela carta. Depois que você escreveu tudinho ali, desabafou, você pega a carta, ou você rasga e joga ela fora, ou você queima essa carta. E esse processo de colocar para fora, alguns psicólogos inclusive utilizam isso como uma parte da terapia. Obviamente que eu não estou aqui querendo ser psicóloga de ninguém, mas são técnicas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo que ajudam e muito a gente a ir regulando esse nosso aspecto emocional, que para mãe a gente sabe que é importantíssimo, né? A gente tem muitos desafios que exigem muito da nossa carga emocional, e quanto mais técnicas e controle dessa parte a gente tiver, melhor vai ser, como eu falei, não só pra gente, mas para todo o nosso ambiente que a gente permeia, que é nossa casa, o nosso lar e também o nosso ambiente de trabalho. Então, utiliza aí essa técnica dessa carta dos não ditos, utiliza os 4 pontos que a gente conversou aqui para ser um pouco mais empática, né, sem julgamentos, e depois volta aqui e conta aqui nos comentários se você gostou dessa técnica, se a carta dos não ditos te ajudou efetivamente a aliviar um pouquinho o peso, a pressão dessa maternidade, desse empreendedorismo que pesa bastante no nosso ombro, a gente sabe bem disso. Bom, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que eu vou te pedir agora. Não acredito que você vá ver esse vídeo e não vai lá dar um joinha pra gente. Então curte, fala pro YouTube que você gostou, porque assim o YouTube distribui mais os nossos vídeos. Se você não é inscrito, tem muita gente assistindo nossos vídeos e não está se inscrevendo. Então, se você chegou até aqui, aperta lá o se inscrever e faz parte aí da nossa trupe, para a gente conversar e trocar mais experiências por aqui. Não esquece de ativar as notificações, porque aí sempre que entrar vídeo novo aqui no YouTube, você vai ser um dos primeiros a ser avisados. E outra coisa, conta pra mim lá nos comentários, se você chegou até aqui no final desse vídeo, conta pra mim lá no final dos comentários o que é empatia pra você. Se você achava outra coisa, conta aqui pra mim nos comentários o que é que você achava ou o que você mudou de pensamento depois desse vídeo. Então eu quero saber sua opinião lá no fim. Assiste tudo, mas também participa aqui comentando, curtindo, se inscrevendo, ativando a notificação, indicando o canal para um amigo. Vamos ajudar a gente a crescer, já que a gente contribui bastante aqui com a gente. E ó, não se esquece de se conectar com a gente também lá nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. No mais, continua conectado aqui com a gente na Redoma. Tchau!